Segunda-feira positiva até agora, pessoal. Ganhamos aqui no menos 0,75 do Newcastle e estamos ganhando no Atlético cumprindo o handicap. O jogo do Bolonha, a aposta foi reembolsada. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir fechar o final de semana de forma positiva, né? A gente que trocou tanto, então acertar os dois jogos nessa segunda. Muito importante também pra gente poder pegar confiança aí durante a semana, mas Green passado não garante, Green no futuro a gente tem que continuar focadinho aqui e eu vou passar para vocês hoje os palpites dos dois jogos da Liga dos Campeões e também da Copa Libertadores. Atenção, vagas no meu grupo gratuito do Telegram, disponíveis no link do primeiro comentário fixado e fique ligado também nas super cotações que vão ser divulgadas. Liga dos Campeões sempre tem excelentes oportunidades, então esse grupo está disponível para vocês. Vamos rodar a vinheta para a gente poder passar para vocês as dicas dessa terça-feira. Não esquece de deixar o like e também de comentar com os seus palpites. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. Sem mais delongas, vamos direto aqui ao jogo do Arsenal contra o Real Madrid, Liga dos Campeões. Já vou começar com o mais importante de cara mesmo. O Arsenal chega para este confronto aqui após dar adeus à disputa do título da Premier League. A distância ficou muito grande, o time vem titubeando aqui nos últimos jogos, muito por conta da ausência de vários jogadores importantes que se lesionaram aí. O próprio Kai Havertz é uma baixa muito relevante, o Saka ficou fora durante bastante tempo, mas ele é o principal reforço para o confronto de hoje. Ele já voltou no lugar do Naueri no último jogo, no segundo tempo, já finalizou duas vezes e ele dá muito mais dinamismo a esse ataque do Arsenal, que também vai contar com o Gabriel Martinelli, muito importante, e o João Merino, também um jogador interessante, mas baixa no setor defensivo relevante. Gabriel Magalhães não vai jogar. Tomiyasu também, Gabriel Jesus e o próprio Calafiori. O Sterling, que jogou o último jogo também, está suspenso. Ainda assim, é um time que tem um desempenho em casa nessa competição, que é muito bom. O histórico nos últimos 10 com 8 vitórias e 2 derrotas. E num 4-3-3 com meio campo com Odegaard, Declan Rice, tem boas condições de vencer o Real Madrid. Mas o grande ponto é esse, né? O Real Madrid é o todo poderoso da Liga dos Campeões. E por mais que a fase esteja ruim, o Real Madrid vai conseguir sempre ser competitivo na Liga dos Campeões. Mas a fase no espanhol nem é tão ruim. O Real Madrid, aliás, perdeu no último final de semana para o Valência, uma derrota inesperada. A sorte dele é que o Barcelona também empatou com o Betis. Então, assim, poderia ter esquentado muito a briga, o Real vacilou. Do lado defensivo, o Real Madrid tem alguns problemas. O Tchouaméni está suspenso para esse jogo, o Courtois segue como dúvida, Ceballos, Militão, Carvajal e Mendy, esses já são baixos já há bastante tempo. A defesa vai ter o Alaba com o Rudiger, Vasquez na direita e o Camavinga na esquerda. Agora, do meio campo para frente, aí, meu amigo, segura. Bellingham, Modric, Valverde, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé. É um time simplesmente muito forte. O Arsenal, eu tenho visto ele com problemas ofensivos. Muita dificuldade de criar chances em muitos jogos. Por mais que o Saka ajude, ainda assim, eu acho muito pouco pro favoritismo do Arsenal ser tão grande. O fator casa conta, mas, cara, é o Real Madrid. A gente viu cotações de times melhores do que o Arsenal hoje, maiores para poder enfrentar o Real Madrid. Eu achei um pouquinho exagerado isso, possibilitando o dupla chance do Real Madrid, que em Liga dos Campeões, na minha visão, sempre vai ter valor. Além disso, eu gosto mais da equipe do Real Madrid. O Real Madrid é um time que pode agredir bastante essa equipe do Arsenal, conseguir marcar gols. E, embora defensivamente tenha sim um problema, e o Arsenal tenha qualidade, a ausência do Magalhães pesa e jogadores decisivos estão todos do lado do Real Madrid. É Vini Júnior, é Mbappé, é Bellingham, os grandes craques do jogo, embora tenha Saka, Odegaard e Rice, é muito mais pro lado do Real Madrid, então eu vou neste dupla chance aqui nesse primeiro jogo. No segundo jogo a gente tem o Bayern receber da Inter. Cara, esse aqui vai ser um jogaço também. Bayern de Munique vem a passos largos para poder conquistar mais uma Bundesliga, mas o objetivo na Liga dos Campeões, ele é também mais latente. O time tem boas atuações recentes, cresceu de produção, eliminou com muita propriedade o Bayer Leverkusen sim, mas agora tem um adversário de muito gabarito pela frente. O Bayern, ele tem alguns pontos na Liga dos Campeões que ele deu umas titubeadas, diante do Celtic, próprio diante do Barcelona, mas ainda assim é um time que tem um enorme potencial, uma camisa que pesa muito e excelentes jogadores. Michael Wallace está jogando muito bem, Sané também, Müller e Harry Kane. Esse ataque é um ataque muito forte. Agora vai enfrentar um time muito chato, que é o time da Inter. O time da Inter defende-se muito bem e também tem muita qualidade no meio-campo e qualidade ofensiva. O time vem de um tropeço aqui na Série A, empatando com o Parma. Deu sorte que hoje o Napoli empatou com o Bolonha, então conseguiu manter a distância. Mas ainda assim, parece que o foco também está bastante na Liga dos Campeões, onde o time teve uma campanha muito sólida também, muito difícil de ser batido, e uma campanha que foi mais consistente do que a do Bayern. Tirando o jogo pro Leverkusen, a Inter ganhou praticamente todos os outros jogos. O Bayern não. Tropeçou diante do Feyenoord, tropeçou diante do Celtic e quase perdeu esse jogo aqui também, além de ter tomado uma goleada de 4-1 pro Barcelona. Então,
O melhor do que eu vi nessa Liga dos Campeões foi da Inter, um time que tem um meio-campo, como eu falei, muito combativo e que pode manter essa margem próxima, deixar esse jogo bem perto. Óbvio, ok, o Bayern é favorito em casa, mas estão possibilitando aqui uma aposta que eu particularmente gosto bastante, que é o +1 da Inter de Milão. Acho que se perder por 1, a Inter está até satisfeita. É uma defesa que sofre pouquíssimos gols. Então, por mais que enfrente um ataque como o do Bayern, eu acho que se perder, não perde por mais de 1. Favorito sim o Bayern, mas um pouquinho exagerado para o nível de confronto. Então eu vou neste +1 da Inter de Milão. Na Libertadores, aqui a gente tem algumas entradas meio protocolares de super favoritos, que no caso é essa do Botafogo contra o Carabobo. O Botafogo encontrou o seu melhor no último confronto do Brasileirão diante do Juventude. Finalmente a bola entrou, foi um domínio positivo, boas trocas de passes e uma vitória contundente aqui dessa equipe que agora tende a engrenar na temporada mais acertada, com mais tempo e agora focada nas competições relevantes. O Botafogo foi um pouco errático nos últimos jogos. Ainda assim, é um time que mostrou uma limitação ofensiva recentemente, ficando aqui 5 jogos sem marcar, então a gente tem que sempre ter cuidado. Agora, o adversário é muito frágil, esses times venezuelanos todos são horríveis. Carabobo é +1 que vem para poder tomar taca no campeonato. E nesse grupo embolado como está, com o Botafogo ainda tendo estreado com derrota, o saldo vira uma questão relevante também. O grupo com Estudiantes, com a Universidade de Chile. Então, vencer por larga margem é interessante. Vou recomendar aqui a vitória do Botafogo HTFT. É uma aposta aqui para já entrar lá de largada. Botafogo para poder ganhar o primeiro tempo e terminar vencendo o jogo. Acho que é o mais indicado aqui, porque tem boas chances do Botafogo vencer esse adversário e atropelar desde o início e se impor. E eu vou nesta dica. Libertad e Tajeres, pessoal. Esse é um confronto também bem apertado, mas eu gostei bastante do time do Libertad. Eu acho que eu errei um pouco na leitura dos dois paraguaios. Se você pegar a seleção, inclusive, os times estão jogando muito bem. E o Libertad vem numa sequência invicta de 10 jogos. Conseguiu jogar bem na Libertadores e venceu o Alianza Lima fora, o que é difícil. Venceu o Clássico diante do Cerro, tem demonstrado uma defesa interessante que sofre poucos gols e vai enfrentar um Tajeres que não vem em boa forma, empatando a maioria dos jogos, um time que, embora sofra poucos gols, também marca poucos gols. Estreou com derrota, então vai ter que se expor até um pouco mais aqui nesse jogo, o que tende até a trazer esse jogo um pouco mais para os gols, mas com essa defesa do Libertad, eu não sou tão fã. Eu achei o time do Libertad muito bem organizado, em casa a torcida empurra bastante, então vou fazer a meia-culpa aqui de ter ido um pouco contra eles e vou no empate no do Libertad nesse jogo aqui. Não gostei muito desse time do Tajeres não, embora esteja bem no Campeonato Argentino. Acho que o do Libertad em casa tem boas condições de já ficar uma boa condição aqui nesse grupo, tá vencendo 2 jogos. O terceiro jogo, pessoal, é um jogo que eu vou trazer para o live, o único desses aqui que eu vou trazer para o live, porque o Peñarol ele é super favorito nesse jogo, ele realmente tem grandes chances, mas o Peñarol tem tido um problema justamente no lado ofensivo, marcando muito poucos gols, então a linha largar 3,5 aqui, eu acho um pouco exagerado, mas contra Boliviano fora de casa realmente pode ter uma goleada, a cotação é super alta aqui. E o San Antonio Bulu é um time que, embora tenha vencido o primeiro jogo de Torino, é por conta de altitude e tudo mais, os times quando descem não jogam nada, mas tô com o pé atrás aí em pegar muitos gols por conta do desempenho ofensivo do Peñarol. Mas também pegar um boliviano para poder pegar under é complicado, então eu tô fora desse jogo, vou trazer pro live. Jogo do Estudiantes contra a Universidade de Chile. Pessoal, esse jogo aqui eu acho que é um jogo muito parelho também. Um grupo muito disputado, onde os dois estrearam com vitória. Acho que aqui o Estudiantes ele é merecido favorito pelo desempenho dele no campeonato ano passado, mas ele tem tido um pouco de problema no lado ofensivo. Vem numa sequência de só uma vitória nos últimos 5, que foi uma vitória apertada diante do Carabobo ainda, dadas as fragilidades do adversário. É um time que não tem sido muito confiante. A Laú tem jogado bem os seus jogos no geral, mas também tem apresentado uma defesa sólida. Não são raros os jogos que o time não sofreu gols. 1, 2, 3, 4 dos últimos 10. É um time que sofre poucos gols e que ofensivamente consegue agredir. Então, um jogo apertado, mas que o mercado que eu mais gosto é o mercado de menos 2,5 gols. Acontece muito pouco nos jogos do time. É jogo de Libertadores, então tem catimba. Quem fizer sendo em cima da vantagem. O grande risco aqui está na Laú fazer um gol e o Estudiantes ter que pressionar. Mas é um time que tem feito uma média de gols baixa assim também. Então a gente fica bem defendido de certa forma, mas é torcer para Laú não marcar. Então eu vou nesse menos de 2,5 gols. River Plate e Barcelona, eu estou muito curioso para poder ver esse jogo. Porque o River Plate ele é sempre favorito em termos de Libertadores. Tem um time com campeões mundiais, jogadores de muita qualidade. Embora não esteja no topo de performance da equipe, ainda assim, Libertadores é sempre favorito. Pegou o bom time do Universitário e conseguiu vencer fora. E agora é favorito merecido diante do Barcelona. Mas o Barcelona também está jogando muito bem recentemente. O líder do equatoriano estreou, passou do Corinthians na pré-Libertadores. Estreou contra um rival nacional e venceu por 1-0 com uma boa imposição. Um time que taticamente se mostrou muito forte.
Mas daí a vencer o River fora eu acho um pouquinho complicado. Eu quase fui nesse handicap mais 1,5, mais um aqui do Barcelona. Mas, cara, eu vou tentar puxar um River ao vivo aqui. Pegar o River Libertadores é muito complicado. O time do River segura muito bem e se defende muito bem. Eu acho que o limiar aqui desse lado defensivo do River é o que me tirou de fora. Tá, então eu vou no River Plate ao vivo ou eventualmente um dupla chance sair atrás nesse jogo. Para poder finalizar, pessoal, a aposta do Del Valle Universitário. Essa aposta já foi compartilhada lá no meu Telegram. E embora o Universitário não seja o time que mais produz cantos no geral, a média não tá, tá em 3,9 a média geral, 4 cantos, nos jogos em casa ela dobra. E aqui é um confronto também de imposição do time por conta do cenário, né? Porque uma coisa é o time precisar de vencer jogos que ele tá atrás ou que ele tem uma necessidade, como é esse jogo aqui, porque ele precisa de vencer porque perdeu na estreia. Outros, pro Del Valle, não vão sair tantos porque ele é um dos melhores no seu país. Então ele já vai estar na frente, então muitas vezes ele vai ter que administrar o confronto mesmo. O grande ponto é, quando ele precisa de marcar os cantos, ele consegue tanto finalizar bem, quanto criar muitos escanteios. E diante do Universitário, eu acho que vai ser propício a isso, porque o Universitário é um time que vem para poder jogar um pouco mais fechado, para poder tentar estabelecer um pouco de troca de passe, de ritmo e criar eventualmente as suas chances, mas vai ser um jogo de imposição do Del Valle. Como nesse grupo também que é muito apertado, né? A classificação aqui, o grupo tem vários times de qualidade, são um dos grupos mais difíceis da Libertadores, a questão do saldo também é importante. Então, fazendo o primeiro, o Del Valle não deve parar de pressionar e por conta disso eu vou no mais de 4,5 escanteios do Del Valle nessa partida. Cotação de 1,60 disponibilizada e o link está para vocês no primeiro comentário fixado. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.